Boa tarde a todos. Então, a gente vai aqui ter que cortar pela metade nossa apresentação em função do tempo, mas o essencial a gente vai passar para vocês, tá bom? Aí depois todo mundo pode visitar quando quiser para conhecer melhor, tá? Então, vamos lá. Eu não vou entrar mais na parte inicial que nós programamos, porque extensivamente já foi dito pela doutora Lilian, pela Jane, inclusive eu ia falar de dados de aba, que a própria autora está aqui e já apresentou com muita fluência, né? Não vou repetir, mas de início o que eu gostaria só de contextualizar é que o Instituto Abaquer foi um sonho muito bem pensado, né? Faz 20 anos que eu trabalho com aba, 20 anos que eu trabalho com o Celso está há mais de 40 anos na área, e nós sempre trabalhamos com ensino e pesquisa, e sempre notamos que uma dificuldade muito grande com os nossos alunos da especialização, e nas visitas que fazíamos, era reconhecer um sistema adequado de atendimento, né? Então, nós sempre delineamos e pensamos em coisas tipo um padrão ouro de atendimento em aba, o que seria para o nosso país. E foi desses sonhos, né, e de muita base em pesquisa e ensino das nossas experiências aí ao longo da vida, que nós nos juntamos à Daphne e colocamos em prática aí o nosso sonho do Instituto Abaquer. O Instituto Abaquer é um braço muito importante do Instituto Lamier. Lá nós fazemos pesquisa e ensino, e na Abaquer nós fazemos o atendimento e consultorias, né? Então eu vou delinear um pouquinho qual que é a nossa sequência no Instituto. Nós faremos da seguinte maneira essa apresentação, que vai ter que ser um pouquinho mais rápida. Eu vou começar com 2 videozinhos de autistas para a gente entender de onde parte a nossa programação de ensino, tá? E aí nós faremos aqui uma apresentação para vocês da sequência de ensino de uma das categorias que nós nos apoiamos, né, que é a linguagem, uma das categorias que é acometida, né, no autismo. Então, nós falaremos aqui hoje de linguagem e comunicação, dessa sequência. Não dá para falar de todas, porque nós temos as atividades de vida diária e os outros protocolos de habilidades sociais e tudo mais, mas o tempo é curto, então a gente vai focar em uma só, através de vídeos, para vocês entenderem o que a gente faz, tá bom? Então, de maneira geral, né, como a gente já sabe, as 3 categorias que nós avaliamos é a parte de habilidades sociais, interação social, comunicação e linguagem, e a questão dos padrões comportamentais repetitivos e estereotipados. Na clínica, nós temos uma avaliação feita em 3 categorias. Uma é feita pelos analistas de comportamento, para avaliar os repertórios ausentes, que precisam ser ensinados, e os repertórios que estão em excesso comportamental e que são disfuncionais socialmente, que nós precisamos reduzir. As outras 2 categorias são feitas pela nossa terapeuta ocupacional e fono. Então, elas avaliam coisas como equilíbrio, força, coordenação motora fina, grossa, tudo da área de terapia ocupacional e tudo da área de fonos, os fonemas emitidos, os sons que tem, que não tem, o que a gente vai ter que fazer de modelagem orofacial. E aí, com base em tudo isso, nós montamos um programa de ensino para essa criança. E além disso, claro, né, nós fazemos todas as reuniões semanais com as famílias, e toda a demanda que vem de casa, nós transformamos em protocolos de ensino também no programa dessa criança. Então, se a mãe chega para a gente, o meu filho não engole comprimido, a gente faz um protocolo da análise do comportamento para essa criança aprender a tomar o comprimido. Ele não corta o cabelo, protocolo para cortar o cabelo. Então, todas as demandas trazidas em reunião são transformadas em protocolo e adicionadas ao programa de ensino dessas crianças, né? Como já foi dito, inclusive por uma mãe nossa aqui, né, a Najara, o transtorno do espectro autista, ele é gigante, né? Ele é muito amplo, então eu não consigo fazer uma programação de ensino única, né? Cada um dos nossos atendidos, é claro que tem protocolos básicos que todos fazem, mas muitos protocolos são individualizados, né? As necessidades são individuais, e aí então os programas são
diferentes por isso, e assim deve ser, porque dentro do espectro, né, a doutora Lilian já falou, nós temos níveis diferentes, né, 1, 2 e 3, e os comprometimentos são muito diferentes dentro daquela tríade de comportamentos ali demonstrado. Esse é um caso, pode pôr play para mim, por favor? Que ele é bastante clássico, ele apresenta acometimento nas 3 categorias lá, na tríade de comportamentos, né, então ausência de linguagem oral, tem como pôr play? É a ausência de linguagem oral, muitas estereotipias, né, manuais, vocalização disruptiva, quando a mãe chama, ele não olha, o cachorro passa, ele não fica sob controle, né, de estímulos ali do ambiente. Então é um caso bastante comprometido e que quando chega pra gente, é um caso em que nós delineamos um programa do zero, né? A gente tem que reduzir os inadequados disfuncionais e ensinar todos os pré-requisitos que essa criança precisa para, inclusive, aprender habilidades mais complexas. Então, contato visual, permanecer sentado, imitação motora, oral, atenção compartilhada, né? E muitos outros pré-requisitos que são fundamentais para os comportamentos mais complexos. Então, esse é um autista bastante clássico, né? A próxima criança é um vídeo bem interessante, porque alguém relatou aqui hoje a questão de que sofre preconceito, né? A Marli disse que quando ela teve o diagnóstico, ela passou a ser marginalizada, né? E as mães reclamam muito disso, né? As pessoas, em geral, não entendem que essa criança, ela apresenta características diferentes e também não entendem sinais que, para nós, eles são bastante usuais, mas que para essas crianças, em função da hipersensibilidade auditiva que muitos têm, eles evocam crises, por exemplo, como é o caso desse garoto. É um garoto mais funcional que o anterior, ele tem linguagem oral, né, mais funcional, mas com hipersensibilidade auditiva, e esse vídeo demonstra tudo o que ele sente com os diversos estímulos sensoriais quando ele é apresentado a eles. E, ao final, isso evoca uma crise. Então, isso é um vídeo para sensibilização, gente. Para a gente se colocar no lugar do outro e entender, né? Que muitas vezes a gente vê uma criança dessa em crise ou apresentando comportamentos inadequados e a gente não tem noção de quão ruim para essas crianças e adolescentes é, por exemplo, um estímulo que para a gente passa despercebido, né? Então tem que ter muita sensibilidade com o outro e se colocar mesmo no lugar do outro é fundamental, tá? É um garoto que está tentando agora com essa hiperestimulação, né, de som, de luz, de cheiro. Ele tem muita sensibilidade e começa a se engajar em comportamentos inadequados até que ele se engaje em uma crise. Então aí começam os inadequados, né, que são evocados muitas vezes por sinais que as pessoas desconhecem. E aí ele diz, né, eu sou autista, tenho 14 anos e é muita estimulação para mim, tá? Então é um vídeo mesmo para sensibilização. E tudo isso, quando essa criança chega para a gente, né, faz parte da nossa avaliação. Dentro de todas essas categorias, a gente avalia, né, tudo que essa criança tem de excesso para reduzir e de ausência para a gente ensinar, tá? Falado isso, né, eu não vou repetir características, porque a doutora Lilian falou bastante, e nem o tratamento a escolher, porque, né, a autora aqui do que eu ia apresentar, apresentou aí com muita fluência sobre o artigo dela, os dados que tem sobre isso, mostrando que a aba é o tratamento de escolha, com melhores resultados disparado. Aqui tem um quadro com as recomendações, né, de aba. Todos esses órgãos e agências recomendam a aba, né, gente? Então, são todos órgãos bastante respeitados, né? Então, é bom todos ficarem com isso muito sob controle dessa informação, muito fortemente, tá bom? Porque a gente sabe que é disseminada uma quantidade absurda de informação incorreta, né? E os pais aí estão suscetíveis em função da questão emocional. Uma frase do Celso, né? Que é sempre utilizada por nós. A gente sabe que quando a família recebe um diagnóstico, as famílias se desestruturam em geral, as famílias ficam extremamente suscetíveis, né? Caem em muitos contos aí do vigário, de pessoas que têm intenções ruins no mercado, né, sob controle financeiro apenas,
Mas a gente sabe, né, com dados da literatura, com dados da nossa clínica, que há vida após o diagnóstico e que essa vida pode ser bem melhor se for com aba. Ultimamente, a gente tem adicionado uma parte a essa frase do Celso, que não basta, né, falar hoje que é aba. A gente adiciona que tem que ser aba extremamente bem feito, com base sólida na ciência, com supervisores extremamente experientes, tanto na teoria como na prática, porque para fazer uma programação de ensino para uma criança, gente, são anos de experiência para você conseguir programar e para sair dos nós que aparecem o tempo todo. Tá? Não basta eu ter um programa de imitação motora. Se a criança apresenta um problema nesse programa, eu tenho que ter base da literatura para pegar o procedimento adicional que tem lá, que foi mostrado como eficiente, para eu sair desse nó, para eu ensinar de maneira diferente e ensinar essa criança adequadamente. O slogan da nossa clínica é esse: o cliente não é apenas o cliente, ele é o amor de alguém. Então, é um feedback que eu e a Daphne consideramos o mais importante que a gente tem na clínica, além dos pais dizerem que as crianças melhoram muito, que pra gente é, né, especial demais, é falar que na nossa clínica eles receberam um tratamento humanitário. E eu acho que isso é fundamental, né, gente? Eu acho que hoje um sentimento perdido é o da empatia, do se colocar no lugar do outro. E nós, quando criamos a clínica, já tínhamos o objetivo, além de mostrar um padrão ouro de atendimento em aba, é de fazer um tratamento humanitário. As famílias chegam para a gente com todos os problemas do mundo e com um emocional extremamente abalado. A gente tem que tratar o conjunto. Se a família não estiver bem, essa criança não vai estar bem nesse lar. Então, a gente tem que ser suporte para todo mundo e fazer o melhor trabalho possível e sempre se colocando no lugar do outro, né? Então, o nosso trabalho tem que ser feito com ética e muito amor. Sobre o Abacare. O Instituto Abacare foi inaugurado em 2018, é fresquinho. Eu e Daphne somos as diretoras do Instituto. O Celso supervisiona o Instituto. Lá nós realizamos intervenções comportamentais, também fazemos cursos, né, capacitações, tem pessoas fazendo estágio, pesquisa, oferecemos consultorias, né, e atendemos pessoas não só na cidade, no estado, como no Brasil todo, tá? Todas as atividades, todas, são baseadas na ciência análise do comportamento. Então, na nossa clínica, a gente tem profissionais de todas as áreas, que inclusive a nossa equipe maravilhosa está aqui, e todos eles com formações diversas, e todas as formações são aproveitadas na clínica. Eu estava até conversando com uma das nossas convidadas, que é fono, né? E que é difícil, né, no Brasil, as áreas se juntarem e trabalharem muito bem junto com uma mesma ciência, né? E eu acho que na clínica isso funciona legal, né? Porque a gente conversa com a nossa fono, como você ensinaria isso na sua área? Aí a gente pega o protocolo da análise do comportamento, senta junto, monta o programa e aí trabalhamos juntos. A mesma coisa com as terapeutas ocupacionais, né? Então, eu acho que esse trabalho é extremamente rico, né? E quando as áreas se juntam com o mesmo objetivo, gente, é um serviço extremamente otimizado e que funciona muito bem. Então, é muito bacana isso. Eu não vou falar essa parte, que é muito longa, mas, assim, de maneira geral, o nosso atendimento, né, varia de 20 a 40 horas, na maioria dos nossos casos. E nós temos um trabalho muito próximo com as famílias. Nós fazemos reuniões com as famílias de apresentação de gráficos de desempenho, para elas saberem exatamente o que as crianças estão aprendendo. E a gente sempre diz, né, porque muita gente fala que faz aba e não apresenta um gráfico de desempenho, e a gente não entende como pode chamar isso de aba, né? Porque como é que você dá uma supervisão num programa de ensino de aba se você não está analisando o dado? Então, a mesma coisa para os pais. Não dá para eu virar para o pai e falar: seu filho foi uma belezinha hoje. Né? Que subjetivo. O que o pai vai saber que a criança aprendeu? Qual que é a porcentagem de desempenho? Como esse pai vai acreditar que isso é verdade? Né? Ele tem que ver um dado. Então, a aba é baseada em dado e a gente mostra dados para os pais, tá? Todos os pais cansam de ver gráficos de desempenho na clínica.
Frequentemente a gente faz intercâmbios, né? Ou nós vamos para fora visitar modelos, ou trazemos os nossos colegas para o Brasil para trocar, né? E quando bate um desespero, um caso assim que a gente quer discutir, a gente faz FaceTime com o Franz, liga para o Nil. Então a gente troca muito com os colegas, porque isso é fundamental, né, gente? Todo mundo que está na área, que tem experiência na área, essa troca é muito benéfica. Então isso é uma coisa muito forte com a gente, né? E também com a nossa base em pesquisa. Então a publicação é muito importante, né? As capacitações constantes dos profissionais, isso tudo é muito valorizado para a gente. Para trabalhar com a gente na clínica, o pré-requisito é ter feito nossa especialização ou fazer a nossa especialização. Então, são todas coisas que para nós são características importantes. De infraestrutura, nós temos 20 salas de atendimento no momento, 3 banheiros adaptados, porque nós fazemos os treinos de vida diária na clínica, né? Treino de toalete, banho, escovação, por exemplo. Banheiro social, recepção, temos um auditório para 30 pessoas, que nós fazemos cursos e capacitações, inclusive para a equipe e para os pais. Cozinha, em que inclusive fazemos treinos de alimentação, né, para tirar restrição alimentar, essas coisas. Playground, que nós usamos muito com as crianças, até para fazer socialização, né, e alguns protocolos coletivos. Também temos uma área específica destinada aos circuitos motores, que as terapeutas ocupacionais trabalham, né? Fundamental para a gente, que são os controles experimentais que nós temos, que faz parte do padrão ouro que nós queremos colocar. A clínica inteirinha tem câmera, tá? Então a gente tem essa estrutura de câmera que para a gente é fundamental. Por quê? Porque nós temos na nossa equipe, além de nós supervisionando, nós temos 3 terapeutas que são nossos braços direito e esquerdo, que estão aqui, ergam as mãos, as 3, Elaine, Fabi, Ana Paula, são 3 anjos, extremamente capacitadas, extremamente profissionais, e elas também, juntamente conosco, estão na supervisão de todas as aplicações de aba, de todas as terapias da clínica. Então, nós temos a sala de câmeras, as meninas ficam nessa sala de câmeras, monitorando todas as salas de aplicação e qualquer necessidade de uma terapeuta, um manejo adicional que tenha que fazer, ou alguma correção, já é feito em tempo real. Tá? Então, isso é fundamental, gente. É fundamental para controle rigoroso da execução dos procedimentos, para não deixar a criança em erro e muito tempo em protocolo, né? Câmera é fundamental. E também temos uma sala de reunião em que nós atendemos os pais, né? Fazemos essas reuniões todas, e um outro controle experimental rígido que a gente tem, é um famoso caderninho, que eu vou mostrar a foto para vocês, que é de um custo de resposta gigante, né, meninas? Tanto para os terapeutas que trabalham com a gente, porque todo mundo tem que fazer gráfico, como para quem todo dia anota o desempenho, porque nesse caderno a gente anota diariamente, por período, os desempenhos daquela criança em todos os protocolos, para a gente separar os protocolos que a criança vai aplicar no próximo período. Então, isso é fundamental, porque eu não deixo a criança em erro, né, que pode desenvolver um padrão de aversão a protocolo, por exemplo. Eu tenho esse controle. Se a criança já está pronta para ir para um outro protocolo pelo desempenho dela, ela já vai, não vai perder tempo. Então, fundamental, a câmera e esse segmento, fundamental. Aqui é nosso Instituto Abacare. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da carinha do Instituto Abacare, a nossa Casa Rosa, ou a Casa do Coração, como muitos dos nossos atendidos chamam. Então, essa é a casa. Aqui a gente tem um auditório, né, para as capacitações. Esse é o famoso o famoso caderninho. Então, aqui vocês não vão ver, mas está o desempenho anotado de cada criança. A cada momento é anotado em quanto foi a porcentagem em cada bloco que a criança fez, para ter segmento correto dos próximos protocolos. A gente tem salas que são protegidas para as crianças autolesivas, né? Salas de atendimento mais ou menos com essa carinha aqui, tá? Bastante limpa, sem estímulos concorrentes. Então, essa é um exemplo, né, do monitor da câmera das meninas que ficam, as nossas terapeutas que ficam na supervisão. Elas têm controle, né, acesso a todas as salas.
Então, os computadores ficam uma parte num conjunto de salas e outro computador em outro conjunto de salas. Temos vários brinquedos para ir trocando a todo momento para manter motivação. Lá fora temos um espaço bacana, com verde, com brinquedos para as crianças também. Fazemos vários protocolos e elas fazem intervalos nesse local aí juntas, né? Para proporcionar interação também, né? Aqui são algumas das nossas crianças. Olha lá. Todos os pais agora vão reconhecer os seus pequenos, porque nós fizemos uma seleção para que todos tivessem algum momento aqui na nossa apresentação, tá bom? Então, podem ficar tranquilos, todos aparecerão aqui. Esse é um videozinho, tem como pôr play? Eles interagem nesse momento de intervalo da clínica, né? Também supervisionado pelas terapeutas, mediado. A gente procura, né, fazer com que eles brinquem. Aí o circuito, né, sendo feito, o circuito motor que as terapeutas ocupacionais fazem. Meu príncipe. Aqui. E agora a Daphne vai falar um pouquinho da nossa sequência aqui de ensino. Oi, pessoal. Boa noite já, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa sequência de ensino, que é toda baseada no livro do nosso grande parceiro Celso. E a maior parte das crianças que chegam para a gente chegam sem nenhum pré-requisito. Então, muitas vezes a gente tem que começar do treino para a criança permanecer sentada. E aí, então, a gente prossegue para o contato visual, para a imitação motora, para a relação de identidade, discriminação auditiva visual, ecóico. E aí a gente já insere o ensino da alfabetização, né? E com base, né? E os pais aqui já estão cansadas de me ouvir falar isso, mas a partir do momento que a criança atinge a imitação motora generalizada, a gente abre, né, o leque de protocolos que a gente faz com a criança. Então, a gente começa o ecóico, né, o ecóico generalizado. Com base no ecóico generalizado, a gente já entra no intraverbal, né, a gente começa a relação de identidade, discriminação auditiva visual, tato, enfim, aqui a gente vai expandindo, tá? E então, além disso, a gente também trabalha na escola com os protocolos que nós também realizamos na clínica, adaptando ao contexto escolar. E aí, eu sei que a gente já estourou o tempo e ainda tem a fala, né, do Enivaldo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como essa sequência seguida à risca, com muito controle, com muita dedicação, qual que é o resultado dela, tá bom? Então, eu separei alguns vídeos para vocês verem como que é o ensino de cada uma dessas habilidades. Você pode colocar o som? Apolo, olha esse do sol. Apolo? Ai, meu Deus, ele tá demais, te amado. Vira assim, ó. Isso! Apolo, uau, muito. Dudu, muito príncipe. Dudu, que bonitinho. Muito bem, lindo. Antônio, muito bom. Opa. Você coloca play? Isso. Agora a imitação. Muito bem.
Minha vez. Bru. Muito bem, meu amor. Minha vez. Bruno. Bruno. Isso, lindo. Muito bem. Muito bem. Esse nariz escorrendo, calma aí que não vai dormir, tá? Peraí, tia. Se não... Esse? Onde é? Ai, Minha vez. Luca. muito bem, que lindo! Ah, esse? Cadê? Pega. Muito bem. Minha vez. Muito bom. E aí, pessoal, a partir do momento que a gente atinge a imitação motora generalizada, a gente começa a ensinar várias outras coisas, brincadeira, a gente entra, né, em atividades de vida diária, escovação, alimentação, o ensino do banho, e eu vou mostrar então um pouquinho para vocês brevemente. Antonella, sua vez. Isso, ela, muito bem. Vê, sua vez. Antonella, sua. Agora, o ensino de escovação. Muito bom. Muito bem, Cúlio. Muito bem. Túlio. Isso, muito bem. Isso, muito. Agora, alimentação. Antônio, sua vez. Ai, muito bem. Antônio. Agora, alimentação já independente, ensinada por imitação. E, enfim, o ecóico, o tão esperado ecóico. Polo.
Muito bem. Minha vez. Doce. Doce. Isso, muito bem. Minha vez, tudo. Carro. Isso. Minha vez. Coca. Muito bem. Então. Minha vez. Enzo. Tatu. Muito bem, lindo. Minha vez. Dado. Muito bem. Suco abacaxi. Isso, lindo. Guarda lá do burro. Opa. Suco abacaxi. Isso, lindo. Guarda lá do burro. Suco abacaxi. Isso, lindo. Guarda lá do burro. Opa. Bom. E aí, relação de identidade, né? Que é escolher o igual de acordo com o modelo. Opa! Você coloca play, por favor? Ok. Muito bem! Minha vez. Júlia. Isso, muito bem. A Mega gostou, hein? Doutora do Margés. Bruno. Isso, meu amigo! Lindo! Bem! Isso, Bruno. Que delícia. Muito rápido. Muito bem. Parabéns, gente. Relação AB, discriminação auditiva visual. Opa! Você coloca pra mim, por favor? Bala. Que? Minha vez. Muito bem, meu amor. Massinha. Muito bom, Ju. Agora, o tato. Bala. Foi pra mim? Laranja doce gostosa. Isso. Extensão do tato. Que linda, Mari. Guarda o dinheirinho. O uso de fichas. Isso. Laranja doce gostosa. Opa! Agora, né, já iniciando o processo de alfabetização por meio da rede de equivalência. Bicicleta grande azul. Muito bom, B. Bicicleta grande azul. Isso, lindo. Deus. Muito bom. Onça. Muito bem. Ai, que orgulho! Você põe play, por favor? A voz no vídeo sou eu. Suco uva gelado. Isso, que linda. Mari,
Laranja doce gostosa. Que linda. Você coloca play, por favor? Zebra. Zebra! Agora, leitura com compreensão. Isso! Aê, Paulo! Muito bom, hein? Isso! Muito bom, Paulo! Ele morre de vergonha de ser filmado. Isso, Paulo! Muito bom! Põe, por favor. Amora. Muito bom, Isa. Barraca. Muito bom. Barraca. Isso, lindona, muito bem. Pista. Isso. Amora. Amora. E aí, depois que a gente passa por toda a rede de relação, assim como a gente faz com a alfabetização, a gente também vai fazendo com o ensino de matemática, para ensinar também o dinheiro, né? Reconhecimento de notas e, por fim, contas. Fazer troco. Que é esse vídeo. Vamos lá. Você quer fazer uma compra que custa R$100. Qual que você dá? Isso, Fran. Qual que é o troco? Muito bom, Fran. Muito bem. Parabéns. Fran, você quer fazer uma compra que custa R$70. Qual você dá? Isso. E quanto é? Qual é o troco, Fran? Muito bom, Francisco. E o intraverbal. Oi? Muito bem, Olavo. Parabéns. Tô estudando a prova. A prova de inglês. Toca aqui. Isso, lindo. Qual é o seu nome? Muito bem. Divisão para a prova de inglês. Quantos anos você tem? 10 anos. Muito bem, lindão. Parabéns. Minha vez. Qual é o nome da sua mãe? Muito bem, lindão. Isso, muito bem. Que hora que você vai sair? Qual é o nome do seu pai? Sonhando. Muito bem, linda. Oi? Põe play. Pra que serve o caderno? Isso. Rafa, muito bem. Consegui? Consegui. Oi. Qual o seu nome? Rafa. Muito bom. Quantos anos você tem? 2. Isso, Rafa. Qual é o nome do seu pai? Muito bem. Pra que serve o caderno? Opa. Bom dia, bom dia. Rony, pra que serve o lápis de cor? A printar. Tá muito bem, Rony. Pra que serve o livro? Ler. Yes, muito bem, Rony. Pra que serve
Barbie Tesouro? Pra cortar. Muito bem, parabéns. Onde você joga sujeira? No início. Muito bem, parabéns. Bom dia, bom dia. Oi? Oi. Como você chama? Gustavo. Gustavo, vamos te amar. Muito bem. Oi? E aí, pra encerrar, é o último vídeo, tá? E a gente passa pra Nivaldo. Oi? Muito bem, lindo. Oi. Augusto, aqui vamos. Minha vez. Seu nome como é? Augusto. Muito bom, lindão. Minha vez. Augusto, qual a sua idade? Isso, lindo. Eu era o reforço. Augusto, minha vez. Sua mãe como se chama? Marina. Isso, lindão. Augusto, minha vez. Seu pai como se chama? Augusto. Isso, lindo. Minha vez, príncipe. Qual é o nome da sua irmã? Filha. Isso, lindo, muito bem. E aí, pra fechar, eu gosto muito, né, de uma frase do Louvas, que fala que qualquer pessoa pode aprender, basta a gente criar condições para que isso aconteça. Então, se as pessoas não aprendem da maneira como ensinamos, devemos ensinar de maneira que elas aprendam. Que eu acho que é o que todo mundo aqui que está reunido hoje está no caminho para conseguir fazer. Obrigada. Obrigada, gente.